Olá, bom dia, bom domingo para você que está acordando bem cedo e está acompanhando o Política Cruzada, o espaço que sempre reserva um assunto interessante para você começar bem a sua semana. Nós estamos começando hoje o nosso bate-papo para falar de Uberaba. Por que não dizer? Uma cidade que cresce também com o seu desenvolvimento, está trazendo aí nos últimos 2 meses um assunto que incomodou muita gente aqui nas outras cidades, principalmente Uberlândia, que é o fato de ter lá na cidade de Uberaba o chamado aeroporto de carga. Na cidade, na divisa, né, prefeito? Nós vamos falar sobre esse assunto, dentre os vários que nós vamos abordar aqui hoje, com o prefeito Paulo Piau, lá da cidade de Uberaba. Prefeito, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela presença do senhor. Bom dia. Esse foi um assunto que deu uma certa escamada, né? Incomodou um pouco Uberlândia, um pouco os deputados daqui, até porque os deputados lá de Uberaba, ou que tem a base eleitoral em Uberaba, fizeram muita festa quando foi assinada toda a documentação. Prefeito, como é que está essa questão? Vamos começando a falar do aeroporto de cargas. Está batido o martelo, está definido, vai sair mesmo, não é só promessa de papel. O aeroporto vai sair mesmo. Por quê? Porque a nossa região precisa, o estado de Minas só tem um aeroporto, que é o aeroporto de Confins, quando eu falo um aeroporto bem estruturado. De carga e de passageiro. E com capacidade de expansão, eu diria assim, né? Então, se nós não fizermos aqui, na nossa região do Triângulo Mineiro, né, sul de Goiás vai fazer, Mato Grosso vai fazer, ou São Paulo, mais para o lado do Mato Grosso, poderá fazer. Mas nós estamos aqui a quase 500 quilômetros de Campinas, a mais de 500 quilômetros de Confins e a mais de 500 quilômetros de Anápolis, que é o segundo aeroporto, o terceiro bem estruturado, né? Não estou nem colocando Guarulhos aqui, sabe? Então, a oportunidade não é para Uberaba, para Uberlândia ou para os 70 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Essa oportunidade é para Minas e para o Brasil. Agora, a localização aqui, né, isso foi colocado ali um espaço que está declarado de utilidade pública, né? Aquilo já tem um estudo da Embraer, né, praticamente 20 anos atrás, que definia aquela área como área, né, possível para o seu aeroporto de teste. Depois Mário Covas não deixou vir para Minas, né? Hoje é em Gavião Peixoto, em São Paulo. Então a gente acha que tem as condições. Agora, quem vai botar o dinheiro é a iniciativa privada. Isso, claro, que tem um estudo, né, refinando agora para saber onde vai ser. E onde for tecnicamente definido, será. Será Nova Ponte? Estamos todo mundo junto. Será no Prata? Estaremos todo mundo junto? Será Uberaba? Será Uberlândia? Quer dizer, né, achamos que ali, agora o estudo vai acabar de definir. Agora, o importante é que essa área hoje, ela fica a 45 quilômetros de Uberlândia e a 55 quilômetros de Uberaba. E mais do que isso, nós estamos dispostos a colocar isso como uma área do aeroporto, uma área comum, né? Então, nós não podemos ter esse espaço, e eu assisti a entrevista do prefeito Odelmo, né, com muita sabedoria. Quer dizer, não há por que disputar Uberaba com Uberlândia, porque são 70 municípios, né, que estão discutindo esse assunto. Uberaba é só um município, Uberlândia é só outro município, né, e esse interesse tem que ser coletivo. Esse é o princípio de toda essa história. Bom, prefeito, vamos lá. Tem tantas questões que envolvem esse assunto, vamos começar por uma aqui. Esse aeroporto vai gerar serviço. Gerando serviço tem imposto. Com quem ficaria o ISS desses serviços gerados lá? Ficaria com Uberaba? Ficaria com Uberlândia? Seria partilhado? Haveria um documento para fazer uma partilha para os 70 municípios que o senhor acabou de citar do G70? Como é que ficaria isso, prefeito? Nós já estamos fazendo os estudos jurídicos, né, para ver a legalidade, para a gente compartilhar nesse aspecto do aeroporto, né, a disposição para não haver competição é compartilhar isso, não só com Uberaba e Uberlândia, né, compartilhar isso com toda a nossa região. Então, me parece, pelo princípio dos estudos, que há legalidade, há como fazer isso, não tem problema nenhum. O importante é que o aeroporto seja construído, né? Quer dizer, esse recurso que viria, né, nós podemos construir um fundo, não tem problema, que beneficia a todos, né? Então, se houver o egoísmo de um lado e de outro, ou de Uberaba ou de Uberlândia, em detrimento do resto dos municípios, vai ficar uma competição. Eu diria que já fizemos isso no passado, né? Nenhum nem outro foi beneficiado. Eu sempre lembro quando a Anastasia foi candidato ao governo, né? Então estava aqui o prefeito Odelmo disputando, deputado então da época, e o deputado Marcos Montes, de Uberaba e Uberlândia. O que aconteceu? Nós ficamos fora.
Então não dá mais para a gente ficar competindo as duas cidades maiores dessa mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, não dá mais para a gente competir nesse aspecto. Vamos juntar, né? Se for daqui é daqui, se for de lá é de lá, né? Então os interesses, eles têm que ser um interesse maior. Nós temos que abrir a cabeça e dizer o seguinte: para com essa competição boba, pequena, e vamos pensar macro, né, no futuro da nossa região. O senhor analisa que o município de Uberlândia, a figura do prefeito de Uberlândia, o Odelmo, não estaria tão empenhado com esse projeto? Não, ele participou inclusive da primeira reunião do G70, né? Ele não foi na última, né? Aliás, me perguntaram lá, né, por que o prefeito Odelmo não veio. Eu falei: olha, a gente tem agenda tão complicada que, na verdade... Não dá para dizer que foi uma certa rixa, não. Não, só acredito que foi falta de agenda. Não, de forma nenhuma. Eu acredito que ele não foi porque realmente eu não pôde ir, né? Mas foram lá diversos prefeitos, eu diria assim, né, uma parte significativa dos prefeitos da nossa região, né, tiveram lá. E eu respondi o seguinte: olha, Uberlândia é muito pititinha, né, em relação ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberaba é muito pititinha em relação ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então nós não podemos ser egoístas, né, as duas maiores cidades, em detrimento da região, a gente querer tudo para nós. Não dá mais para trabalhar assim. Aliás, se as cidades pequenas crescerem mais, será bom para Uberlândia, será bom para Uberaba. Para com essa história de querer ser grande a qualquer custo. Então, esse é um pensamento regional que o SEBRAE está nos ajudando nessa reunião do G70, que são 70 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e já estamos construindo uma agência de desenvolvimento econômico regional, exatamente para cuidar da infraestrutura que a região precisa, né, com um conselho composto pelos 70 prefeitos para deliberar, né, e, evidentemente, os investimentos que a gente pode trazer. Água Comprida, Cascalho Rico, tem possibilidade de receber algum investimento, guardadas as proporções. Uberlândia tem a sua capacidade, Uberaba tem, Patos de Minas tem, Tuiutaba tem, Araguari, isso tem que ser estudado. A nossa região está na hora dela, está na vez dela em relação à economia brasileira, ao desenvolvimento brasileiro, e se a gente tiver inteligência e tiver harmonia agora, né, e olhar os interesses da região, não os interesses localizados, nós vamos construir aqui, né, a melhor região desse país, eu não tenho dúvida disso. Olha, a cidade de Uberaba, sem dúvida, hoje tem mais representantes na Câmara Federal do que Uberlândia. Uberlândia, há 2 anos, chegou a lançar o projeto do aeroporto de cargas, com uma certa mudança aqui, mudaria de lado o terminal de passageiros, melhoraria a estrutura que seria o aeroporto de cargas e tudo mais. E aí esse assunto arrefeceu, deu uma acalmada e de repente surge Uberaba já com a outorga para fazer o serviço, ou a instalação, a área reservada e tudo mais, e os deputados. E aí eu vou citar o deputado Aelto, que eu sei que ele fez isso na melhor das boas vontades, mas a forma como ele comemorou essa assinatura rivalizou a disputa entre Uberlândia e Uberaba. Foi para a imprensa, na rádio e em outras palavras, disse o seguinte: nós passamos a perna em Uberlândia. Aquilo não deixou a situação rivalizada ainda mais, prefeito? Não era hora dele acalmar, conversar com o senhor e falar: olha, não, vamos por outro caminho? Aí a gente não pode controlar a emoção de cada um, né? Na verdade, eu não gostei, né, porque acho que nós temos que buscar o entendimento e o diálogo e não cantar a vitória, né, antes da hora, inclusive, em cima de um processo, né? Ele foi importante, é claro, junto ao Ministério dos Transportes. Que o partido dele... Sim, Secretaria de Aviação Civil, né, para a outorga, que é o primeiro passo. Nós temos uma escada aí de 10 degraus para subir, subimos o primeiro, né, degrau. Então podemos construir tudo, né, nesse meio de caminho. Mas com relação à iniciativa de Uberlândia, louvável, como Ribeirão Preto também, né, que está ali pertinho de Campinas, né, também tem lá a sua iniciativa. Você chega no aeroporto, está lá, terminal de carga, internacional de cargas, né? Mas nunca nós vamos ter em Uberaba, Uberlândia e Ribeirão Preto um aeroporto de cargas, verdadeiramente. Não vamos, não tem como fazer isso. O meio ambiente não permite. Nós temos que ter uma pista no mínimo de 3.000 metros, né, de comprimento. Como é que você faz isso dentro da cidade? Não há condições. Isso aí já está... A cidade sozinha não dá conta de fazer. Não dá conta. Tem que ser num intermodal como aquele. Exatamente. A adequação do aeroporto de Uberlândia como o de Uberaba, que estão previstos, que seja feito, porque esse projeto é um projeto de médio e longo prazo, não é projeto para amanhã. Se a economia der uma empinada e crescer, pode ser que saia mais rápido. Agora, isso depende, evidentemente, de investidores, sobretudo investidores internacionais, né? Mas nós temos que pensar grande. Se quiser um aeroporto
uma pista de 3, 4 mil metros, né, como está planejado, aí tem que ser fora da cidade, não tem como construir isso dentro da cidade. Agora, só para a gente ter certeza de que isso vai caminhar, de que a iniciativa foi tomada da forma correta. Eu vou mudar o assunto para a gente ligar os dois. Planta de amônia da Petrobras em Uberaba. Eu li recentemente, eu até li também que o senhor estava tentando reverter essa situação, mas tudo aquilo que teria sido investido lá, equipamentos e tudo mais, seria levado a leilão, porque a Petrobras não vai levar aquilo mais adiante. O senhor estava até tentando reverter isso. Em que pé que está isso, prefeito? Na verdade, a crise na Petrobras, né, levou, na verdade, ela sair fora de vários investimentos que ela estava fazendo. Exatamente, quer dizer, vários itens que ela trabalhava, por exemplo, fertilizante. Hoje ela não está fora de fertilizante, né? Então não tem mais interesse. Gasoduto, isso já é decisão de conselho, né? Também ela está desinvestindo, né? Ela, gasoduto, planta de fertilizante e assim por diante. E no caso da planta de amônia, realmente ela desistiu do projeto Uberaba, né? A gente já sabia disso. Então, o que nós tentamos ao longo de todo esse tempo é que a Petrobras colocasse a planta Uberaba dentro das outras plantas para desinvestir, como fizeram com Três Lagoas e Araucária, no Paraná, né? Então, estão fazendo um leilão das duas juntas. Para mim, o erro da Petrobras foi esse. Então, o que é que nós estamos construindo agora, inclusive começando com a participação da Fundação Getúlio Vargas? Começar de novo, né? Qual que é a importância da planta de amônia? Ela hoje é que traz o gás para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por causa do consumo, viabiliza a construção de um gasoduto, né? Então a importância dela é essa, e nós precisamos do gás aqui. O gás entrou em Minas por Belo Horizonte, em primeiro lugar, justo, depois entrou pelo Vale do Aço, né? Não quero questionar, entrou pelo sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Ao longo desse tempo, os governantes de Minas Gerais, né, deixaram o Triângulo Mineiro à parte. Então nós temos que ter um motivo para trazer o gás aqui. Pode passar aqui um gasoduto de transporte, né, vindo aqui de São Carlos, indo a Brasília? Pode, né, mas evidentemente que quando que isso vai acontecer? Então se tiver a planta de amônia, o gás virá naturalmente. Mas não desistimos do projeto não, nós estamos aí estudando, tem mercado, são mais de 100 carretas dia trazendo amônia do Porto de Santos para Uberaba, né? Então, olha, tem mercado. Só para Uberaba? Só para Uberaba. 100 carretas? Mais de 100 carretas, são 130 carretas por dia de amônia que sai do Porto de Santos e vem para Uberaba para fazer o monoamônio fosfato, de amônio fosfato, né? E, portanto, tem mercado. Se tem mercado, tem negócio. Esse é o conceito da FGV e vamos achar investidor para a planta de amônia para trazer o gasoduto. Tá, então a ideia do senhor é, já que a Petrobras não tem condições de fazer, entregue na mão de quem tenha condições de tocar um projeto. Eu não me lembro os números, o senhor se lembra, tem condições de me ajudar a lembrar aqui, quanto é que seria investido para a planta funcionar, assim, já pronta para funcionar? Qual seria esse valor? A planta industrial são 2 bilhões de reais. 2 bilhões? 2 bilhões. A Petrobras já tinha aplicado em equipamentos, na terraplenagem e outros, estudo, licença ambiental, já tinha investido a metade, 1 bilhão de reais. Agora ela está fazendo o leilão dos equipamentos que não vieram para o Brasil, né, ainda, e fazendo o leilão de alguma coisa que está em Uberaba, mas é pouca coisa, 3% só dos equipamentos estão lá. Mas, então o senhor não desistiu? Não, de forma nenhuma. Se tem mercado, nós somos o maior polo de fertilizante fosfatado da América Latina, né, está em Uberaba, lá no Distrito Industrial 3, evidentemente que nitrogenado, que o Brasil está importando 85% dos adubos nitrogenados, por isso que eu te digo, se tem mercado, basta a gente fazer a política tarifária, né, que a gente incentiva o produzido lá fora, né, e aqui dentro tem ICMS, os estados não abrem mão, evidentemente, e a política do preço do gás. Então está tudo na nossa mão para a gente fabricar aqui, gerar emprego aqui e não importar uma coisa que nós podemos produzir aqui. Então tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho a gente volta para continuar o bate-papo com o prefeito Paulo Pial. Sai daí não.